Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que vai ser retratada hoje é a MAHLE Metal Leve SA. E a MAHLE Metal Leve SA tem uma história fantástica por trás dela, mas antes disso, deixa eu acreditar aqui a quem nos sugeriu essa empresa, ao Luiz Carlos, que é inscrito aqui do nosso canal, que mandou a sugestão, a quem eu agradeço imensamente a participação, a sugestão. Luiz Carlos, um forte abraço para você, bem como também ao Ivanildo Ferreira. Ivanildo Ferreira, parceiraço aqui do canal, sempre está junto conosco, mandando suas mensagens, aí trocando informações comigo. Pô, muito obrigado pela sua participação, Ivanildo Ferreira. E também esse vídeo quero dedicar ao Anderson Hilário também lá do Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, que sempre está junto conosco aqui, e ao Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, São Paulo, que também, inclusive, os dois participaram recentemente do nosso curso aqui de análise de balanços voltados para investimento e contribuíram muito aí com as suas experiências também, que, como eu sempre digo, tudo é um processo de construção de conhecimento, mas mais importante do que construir todo esse conhecimento junto com vocês é repartir também esse conhecimento, repassar esse conhecimento para todo mundo que investe em ações ou pretende investir em ações. Então, naturalmente, ao investir, tem que saber conhecer um pouquinho da empresa, tem que saber como que está a situação econômica e financeira dessa empresa para poder fazer os seus investimentos com o menor risco possível, Então, a sugestão que nos foi passada aqui da MAHLE Metal Leve, vamos contar um pouquinho dessa história. A MAHLE, vamos começar com a MAHLE, que começa lá no ano de 1922, quando os irmãos Ernest e Hermann MAHLE, depois de terem trabalhado ali por um período curto ali numa oficina de um aviador chamado Helmut Hirth, e nessa oficina eles estavam desenvolvendo um pistão de alumínio para a aviação. Porém, eles viram que havia a possibilidade de produzir esse pistão de alumínio para a indústria automobilística, incipiente na época lá na Alemanha. E aí eles saíram e montaram a MAHLE na Alemanha. E aí começaram a produzir pistões para a indústria automobilística. Mas aí perceberam que havia um sério problema, que era a entrada de poeira dentro dos motores, o que prejudicava o funcionamento dos pistões. E aí resolveram também desenvolver toda uma linha de filtros para proteção dos pistões. E aí a MAHLE começou a crescer dentro da Alemanha. Porém, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, os dois irmãos acabaram, inclusive, sendo até presos durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram a sua indústria sendo utilizada para fins militares na época, e aí depois, quando retornaram, aí a indústria estava bem debilitada, inclusive tiveram que até começar a produzir carrinho de mão para a indústria da construção civil. Nesse período, o Ernest MAHLE sai da Alemanha e vem para o Brasil a convite de alguns amigos para tentar desenvolver aqui no Brasil uma indústria de pistões aqui no Brasil. E aí, no ano de 1952, junto com o empresário José Mindlin, aí eles montam, e mais dois sócios, montam a Metal Leve aqui no Brasil, isso em 1952. Na sequência, a MAHLE na Alemanha começa a se recuperar, começa a crescer, e o irmão Hermann, que havia ficado lá, chama o Ernst para voltar para a Alemanha para ajudá-lo no desenvolvimento da MAHLE, o que ele acabou fazendo, vendendo a sua participação na Metal Leve e retornando para a Alemanha. Mas daí, na sequência, então, aqui no Brasil continua a Metal Leve trabalhando, agora sem os irmãos MAHLE, e lá na Alemanha a MAHLE vai crescendo. No ano de 1975, a MAHLE na Alemanha começa a se internacionalizar, e nesse processo de internacionalização, abre uma fábrica nos Estados Unidos em 1975, e em 1978 compra uma fábrica em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, e monta a sua unidade aqui no Brasil, coloca um pé aqui no Brasil no ano de 1975. A partir de 1990, começa a diversificar a sua linha de atuação, produzindo outros suprimentos também voltados para a indústria automobilística. Em 1996, aí a MAHLE compra a Metal Leve, Então a Metal Leve, que havia surgido com Ernest MAHLE, agora a partir de 1996 a MAHLE da Alemanha compra a Metal Leve e passa a ser MAHLE Metal Leve, Já no ano de 2005 também compram
o fabricante de motores Cosworth, né? E daí, na sequência, também passa a produzir também componentes para ar-condicionado do setor automotivo. E com isso, a MAHLE vai se desenvolvendo. Hoje tem uma presença já em mais de 34 países e tem já aqui no Brasil diversas unidades, principalmente no interior de São Paulo e também em Minas Gerais. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da MAHLE Metal Leve SA, trouxemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021. E através dessa sequência de base histórica aqui, a gente vai poder analisar como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da MAHLE Metal Leve SA, referentes aos exercícios de 2019, 2020 e também 2021, trazendo para vocês aqui os números, né, desses 3 exercícios para a gente poder acompanhar o desempenho da empresa ao longo desse período analisado. Começando aqui pelo ano de 2019, o que é a MAHLE através dos seus números? É uma empresa de 2 bilhões 327 milhões de reais, é todo o patrimônio que tem dentro da empresa. E desse patrimônio aqui, 1 bilhão e 96 milhões de reais é o chamado capital de giro, é o ativo circulante da empresa, que corresponde a 47,1% de todo o seu ativo. Em 2019, a empresa fecha com 168 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, tem contas a receber no valor de 394 milhões e os estoques da empresa totalizavam 396 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta um pouco seu tamanho, indo para 2 bilhões 796 milhões. E o capital de giro aumenta aqui para 1 bilhão 578 milhões. E agora passa a representar 56,5% de todo o patrimônio da empresa. O volume de dinheiro em caixa aumenta significativamente, de 168 milhões para 607 milhões. O contas a receber aumenta para 465 milhões e uma pequena queda nos estoques, que fecham com 368 milhões de reais. Em 2021, a empresa aumenta, mas um pouco seu tamanho vai agora para 2 bilhões 941 milhões de reais. E o capital de giro apresenta aqui um aumento nominal para 1 bilhão e 600, porém uma pequena queda aqui na sua representatividade, fechando 54,4%. Reduz o volume de dinheiro em caixa agora para 361 milhões, em compensação, mais um aumento no contas a receber para 567 milhões e aumenta os seus estoques para 513 milhões de reais. Então está aqui o comportamento do capital de giro. Por que a ênfase dentro do capital de giro? Porque o capital de giro são os recursos que fazem toda essa máquina aqui funcionar. Sempre comparo que o ativo não circulante é como se fosse o veículo da empresa, né? E o capital de giro é o combustível que faz esse veículo aqui funcionar. Então, de nada adianta ter um ativo não circulante extremamente alto se não tiver recursos para botar esse ativo não circulante para funcionar, né? Então, a importância do capital de giro. Agora, o outro ponto que é fundamental é o endividamento. E o endividamento ele é observado aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo, e o total do endividamento, que em 2019 totalizou 1 bilhão e 30 milhões de reais, com 44,3%, é o peso da dívida em relação ao ativo da empresa. Em 2020, o endividamento sobe agora para 1 bilhão 454 milhões, com 52% de representatividade. Tá? Destaca-se até que, como eu mostrei há pouco aqui, esse aumento de capital de giro, esse aumento de volume de dinheiro em caixa, isso aqui foi uma prática muito comum lá no começo da pandemia, em 2020, quando as empresas recorreram a empréstimos e financiamentos para reforçar o seu caixa, até pela insegurança do que seria a pandemia lá naquele começo do ano de 2020. Então está aqui justificado esse aumento de capital de giro através do aumento também aqui de empréstimos e financiamentos, né? Então aumentou o endividamento para aumentar o capital de giro. Já em 2021 reduz o endividamento agora para 1 bilhão 230, que passa a representar agora 41%. Então veja que a dívida agora está no volume bem mais baixo, inclusive, do que estava no ano de 2019. Os resultados da MAHLE. Em 2019, fechou com faturamento de 2 bilhões 526 milhões. Em 2020, o faturamento retrai aqui para 2 bilhões 402. Em compensação, em 2021, aí o faturamento já dispara, vai para 3 bilhões 615 milhões de reais. O lucro da empresa, que era de 255 milhões, caiu em 2020 para 122 e agora também disparou, indo para 566 milhões de lucro em 2021. Olhando aqui a DRE mais de perto, nós vamos observar que o custo de produção da MAHLE, que era de 74,7,
reduziu aqui um pouquinho para 73,9 e agora mais uma redução de 72,5. Então, quer dizer, a empresa vem aos poucos reduzindo o seu custo de produção. Em compensação também temos, em compensação não, complementando, né? Nós temos aqui também a despesa operacional que era de 11,7, sobe para 18% em 2020 e agora despenca aqui para 7,5% em 2021. Então a empresa vem reduzindo o custo, reduzindo despesa e, consequentemente, aumentando o seu lucro nesse exercício de 2021. Olhando nesses gráficos aqui, temos também a capacidade financeira da empresa, que medida através dos índices de liquidez. Então, olhando ali a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento curto, médio e longo prazo, ele sai com índice de 1,15 em 2019, sobe para 1,22 em 2020 e sobe para 1,56 em 2021. Isso quer dizer, caso a empresa tenha que pagar todas as suas dívidas, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,56. Paga, sobra, mostrando uma situação financeira no curto, médio e longo prazo extremamente confortável. Já na liquidez corrente, mede só o ano. No ano, a empresa consegue pagar suas dívidas? Tem sobra financeira no ano? Tem. Então, começa ali com 2019 com um índice de 1,86, recua para 1,55 e agora sobe para 1,90. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,90. Então, mostra que a empresa financeiramente está muito bem, trabalha com folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, apresenta ali o comportamento da dívida ao longo desses 3 anos, onde a dívida sai de 44,3% para 52% e agora recua para 41,8%. De tudo que ela tem, ela deve 41,8%. Já a margem nesses quadros com rentabilidade, a margem líquida é o que ela ganha em relação ao que ela vende. 10,1% em 2019, 5,1% em 2020 e agora 15,7% em 2021. Então, ao vender os seus produtos, paga custo, paga despesa financeira, paga imposto, paga tudo e ainda sobra 15,7%, uma margem bem interessante. Já a rentabilidade do ativo é o retorno sobre o investimento feito dentro da empresa, que sai de um índice de 10,9% em 2019, recua para 4,4% e agora em 2021 sobe para 19,3%. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 19,3%. Já a rentabilidade do PL, que mede o ganho do acionista, o acionista que já estava dentro da empresa nesses respectivos anos. Ele sai com índice de 19,7% em 2019, cai para 9,1% e agora sobe para 33,1%. Portanto, o acionista, ao ter as suas ações dentro da empresa no ano de 2021, através dos lucros gerados pela empresa, teve um ganho de 33,1%. Falando em acionista, temos nesse outro quadro aqui os outros indicadores relacionados às ações, mostrando ali qual é o valor patrimonial de uma ação da MAHLE. R$13,36, R$13,36 é quanto vale uma ação. Se pegar todo o patrimônio da empresa, pagar todas as dívidas e o que sobrar, distribuir entre todos os acionistas, cada ação terá direito a R$13,36. Portanto, é o valor patrimonial da ação. Já o valor de mercado é por quanto ela está sendo comercializada na bolsa hoje, R$ 24,43. Claro que esse valor ele flutua diariamente a cada instante. Mas no momento aqui da gravação desse vídeo, a ação estava sendo cotada naquele momento a R$ 24,43. E aí ele nos dá essa equação ali do PVP, preço por valor patrimonial de 1,81. Quer dizer, algo que vale 1 é vendido por 1,81. Portanto, as ações da MAHLE estão com ágio de 81%. No ano de 2021, a MAHLE gerou um lucro de R$ 4,42 por ação, né? Então, se pegar o lucro e distribuir para cada ação vai ter direito a R$ 4,42, o que transformado em percentual dá 18,24%. Né? Então, ao comprar uma ação por R$ 24,43 e a empresa mantendo um ganho de R$ 4,42 por ação, o acionista terá um ganho, um retorno, né, de 18,24%. No ano de 2021, a MAHLE distribuiu 92 centavos de dividendos, né? Então, para cada ação foi distribuído 92 centavos de dividendos. E a relação preço e lucro, P/L, fecha em 5,47. Isso quer dizer, ao comprar as ações da MAHLE, através dos lucros gerados pela empresa,
o investidor, a investidora, levarão 5,47 anos para ter o retorno do seu investimento, quer dizer, é o tempo de retorno do investimento. E nesse quadro aqui, para fechar toda a nossa análise gráfica, trago para vocês aqui o comportamento das ações da MAHLE ao longo dos últimos 5 anos. Então, começando lá por 2017, as ações da MAHLE estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 22,50 aproximadamente. Tem uma pequena queda ali ainda em 2017, chega até R$ 17. Aí ela engata ali uma sequência de altas, né? E vai durante 2018 batendo até em 28, quase R$ 29. E aí ela fica estável praticamente nessa faixa ali, com oscilações para cima e para baixo, naturalmente, né? Chegando até cair para R$ 21 e passa praticamente o ano de 2019 nesses intervalos. Em 2020, ela ameaça ali uma disparada, onde ela chega a bater em R$ 32. Porém, com a pandemia, aquela queda que você está vendo ali em 2020, onde as ações elas chegam a despencar até 15, 16 reais aproximadamente em 2020. Aí passa 2020 também estável, ali na faixa de 18 reais. Começa 2021, aí sim, aí a empresa dispara e chega até atingir lá um ponto máximo, lá o topo da sua valorização, com 40 reais. Né? Então as ações da MAHLE chegaram a valer 40 reais. Porém, a partir de então, aí começa toda uma sequência de quedas que nós estamos observando ali no final do gráfico, sendo que agora, nesse mês de março aqui, quando da gravação desse vídeo, praticamente no dia 15 de março, as ações estavam sendo cotadas a R$ 24,43. Então, por aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações da MAHLE. Tá então, mais uma empresa analisada. Wanderson Santana, um forte abraço para você também, Wanderson. Mais uma empresa analisada, né? E tá aí a MAHLE Metal Leve, que agora você já conhece, já sabe da sua história, já sabe como que ela surgiu, e aí você já sabe também como que está a situação econômica e financeira da MAHLE, né? E aí, naturalmente, você conhecendo um pouquinho da história, sabendo o que é a empresa e sabendo como que ela está, de repente, se você achou os números dela interessantes, pode colocar aí no seu radar para esperar o momento certo de investir nessa empresa também ou não, né? Então, a ideia aqui do canal justamente é repassar para vocês todas as informações, você faz a avaliação e vê qual a empresa que lhe chamou a atenção, qual a empresa que não lhe chamou a atenção, né? E aí você escolhe, porque quando investe em ações, é um investimento de risco. É natural isso aí, né? E aí, naturalmente, que dentro desse investimento de risco, o que a gente tem que fazer? Diminuir os riscos e tentar potencializar as probabilidades de ganho. Mas, para isso, há que se ter conhecimento, há que se ter informações, e aí a gente vai repartindo essas informações com vocês. Pega as informações aqui do canal, faz mais algumas pesquisas, né? E toma a sua decisão de forma consciente. Falei há pouco a respeito do curso que a gente realizou lá no dia 11 de março, e agora, para o mês de maio, está previsto uma nova realização também de um curso, né, de análise e balanço voltados para investimento, para quem não teve a oportunidade de fazer. Então, aguarda. Agora, para abril, a gente já vai definir uma data e daí, na sequência, abrimos as inscrições para você também vir conosco participar do curso de análise e balanço voltados para investimentos. E aí, consequentemente, você também aprender a desvendar as informações que estão dentro de uma demonstração contábil, conhecer um pouquinho a respeito da empresa, para você também aprender a entender o funcionamento de uma empresa através de um conhecimento básico de análise de balanços. Então, na sequência, vocês vão ter mais informações a respeito desse curso. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, desejando a todos aí bons investimentos.